Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. Hoje eu vou trazer um tema, apenas eu pensei bastante antes de trazê-lo, porque pode ter ou não a ver com a Quimbanda. Eu acho que é importante, né, a gente entender algumas coisas. Quando as pessoas começam a ler, né, a buscar conhecimento, é muito comum elas se verem perdidas, né? Porque cada escola, né, cada escola de ocultismo e seus autores trazem o seu ponto de vista, aquilo que ele acredita, ou aquilo que ele, dentro do contexto dele, faz algum sentido, tá? Então a gente não pode excluir desses autores, eu falo inclusive dos antigos, né? A época que eles viveram, né? Quem eles eram, qual era a base cultural que eles estavam inseridos, e também as suas próprias crenças, né? Que são limitadoras de você olhar com outros olhos, tá? Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é que elas tentem ler ou aprender sem esquecer desses contextos, tá? E é muito difícil, porque normalmente as pessoas começam as suas buscas por conhecimento e elas às vezes se detêm em um único autor ou numa única escola iniciática, tá? E esquece do resto, porque fatalmente é aquilo que também faz sentido para ela, né? Mas isso restringe, na verdade, né, os nossos alcances e até onde nós podemos questionar e ter novos conhecimentos, tá? Mas ainda assim eu entendo essa dificuldade, porque eu passei por isso, tá? Eu passei por isso há décadas atrás, e chegou um ponto que eu falei, não vou ler mais nada, não quero fazer mais nada, porque tá me trazendo muito mais confusão do que esclarecimento. Com o tempo, né, e não vou mentir, os Exus me ajudaram muito nisso, eu consegui organizar todo esse conhecimento de uma forma mais clara. Mas para isso, eu tive que abandonar também algumas crenças ou alguns conceitos que eu tinha, tá? Para poder entender, né, as coisas de uma forma mais ampla, ok? Então, o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre gnose. Muitas das escolas iniciáticas, vocês vão ouvir isso, né, utilizam a gnose. A gnose em grego significa conhecimento. A palavra significa conhecimento. Então, ela está inserida, sim, em todas as religiões, em todas as escolas iniciáticas, em todo o processo de busca desse conhecimento. Então, eu pratico a gnose, né? Então, ela não está, ela está praticando, né? Ou ela está buscando esse conhecimento, né? E isso passa por várias etapas, né? Na Constituição, né? Até que ela chegue a alguma conclusão, tá? E cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu conhecimento, tá? É impossível a gente nivelar isso, né? E eu não creio que a Quimbanda, de fato, queira, né? E quando eu falo Quimbanda, eu falo Exu e Pombogira, queira nivelar conhecimento. É claro que eles trazem o conhecimento deles dentro daquela ordem, dentro daquele universo que eles enxergam, né? Mas esse universo é muito mais amplo, né? Muito maior do que o nosso aqui, que está limitado a esse plano físico, né? E a nossa própria mente
e dentro de tudo aquilo que nós somos constituídos desde quando nascemos aqui, tá? Então, com certeza, né, o conhecimento que eles têm para nos passar, né, dentro das nossas dúvidas, eu acredito que seja muito mais amplo. E talvez isso também gere muita confusão, né? Porque eu vejo, né, como eu tenho um terreiro aberto, e eles trazem muitas vezes esses conhecimentos para as pessoas, elas não entendem, né? Mas isso também é natural, faz parte, talvez seja uma sementinha que esteja sendo plantada e fique ali até um dia ela puder, né, poder ser germinar, tá? Mas de qualquer forma, eles têm muito conhecimento sim para passar, tá? Então, quando as pessoas falam assim, o gnosticismo, aí é uma outra história que eles falam que é o cristianismo inicial, né? Que é quando ele, antes dele se tornar um dogma, né? Lá no Concílio de Nicéia, no que hoje nós temos aí, né? Também passou por outras transformações, mas é a base que nós temos hoje, tá? Dentro do cristianismo. Então, vocês vão ouvir muito isso, a gnose cristã, né? O que eles acreditavam. É claro que eles vinham muito eneivado ali, tinha uma cultura muito arraigada da questão do maniqueísmo, do bem e mal, né? Que vem lá da época dos babilônios, inclusive. Então, é natural que eles olhem, né, quando eles falam assim, do demiurgo, no sentido negativo, né? Inclusive, Platão traz algumas reflexões, né, sobre o demiurgo. E eles entendem que o demiurgo seria a queda, né, do pleroma, né, que seria o mundo perfeito, né, e que nós seríamos uma cópia imperfeita deste mundo, baseado num, que eles colocam, num Deus falso, ou num Deus imperfeito, tá? Veja, isso vai muito além, né, dessas questões de bem e mal, tá? Pelo menos na minha visão, entendeu? Claro que eu estudei o gnosticismo, isso faz parte de uma das ordens que eu faço parte até hoje, mas a minha visão é bem diferente daquela, né, que é trazida, né? Isso se deve muito a Quimbanda, tá? Isso se deve muito a Quimbanda. Quando a gente começa a estudar e a entender esse universo de uma forma menos reducionista, ou seja, sair desses conceitos e ter uma visão realmente ampla, tá? Na minha visão, é impossível você ter algo que se contrapõe a um criador que se diz perfeito, tá? A não ser que ele queira, a não ser que faça parte de alguma coisa, ou algum plano, ou algum projeto, ok? É inconcebível isso, né? Porque eu não posso imaginar um criador baseado nas minhas imperfeições, baseados no meu ego, né? Eu tenho que imaginar, ou pelo menos tentar imaginar, que é algo muito diferente daquilo que nós conhecemos ou que nós imaginamos, tá? Então, esses conceitos não fazem sentido. É claro que quando nós estamos analisando e trabalhando dentro da Quimbanda, a gente percebe sim a influência dos planetas, tá? E muitos dos Exus que eu conheço trazem essa energia, ok? Então, algo existe aí sim, mas não é nesse conceito gnosticista, tá? Não é assim que funciona, entenderam? Poderia, dentro de uma visão reducionista, dizer que o demiurgo, como eles falam, é o seu maioral? Seria uma explicação, né? Mas ele é, de fato, essa imperfeição?
não foi isso que eu vi. E não foi isso que eu senti quando eu tive, dentro de uma projeção, a oportunidade, né, de ver o universo de outra forma, tá? Então, a gente precisa, toda vez que vocês forem estudar, forem buscar conhecimento, né? E eu vou ser bem franca com vocês, eu tenho vários livros de Quimbanda, vários, desde os mais antigos até os mais atuais, tá? Na minha opinião, eu não encontro, de fato, fundamentações. Tanto é que eu nem indico, tá? Com todo respeito aos seus autores, eu sei que eles se dedicaram, eu sei que eles buscam também respostas, buscam encontros, né, dentro daquilo que eles fazem parte, né? Alguns sim fazem parte de ordens iniciáticas, outros fizeram durante muitos anos, né? Mas a gente precisa sair bastante, né? Deste nível de conhecimento para conseguir realmente identificar, né, o que é a Quimbanda, né, e aonde ela está inserida. E isso vai muito, né, e essa é a dificuldade, porque o Exu-chefe da minha casa, ele tem um conhecimento, ele tem uma visão, né, que talvez o chefe de outra casa, de outro terreiro de Quimbanda, não tenha, né? Talvez muitas das vivências e existências que eles tiveram sejam, né, cada um, né, dentro da sua, dos seus conceitos, porque a gente não pode esquecer que estamos falando de espíritos, tá? São espíritos, assim como nós também, né? Como eu comecei o vídeo explicando que sim, nós viemos de culturas, de conhecimento, de bases, né? Que podem trazer, sim, conceitos diferentes e conhecimentos diferentes, né? Interpretações diferentes para cada um. E eu acredito que os Exus não sejam diferentes disso, embora eles estejam dentro das suas falanges, dentro dos seus reinos, dentro das suas legiões. Cada espírito ali é um indivíduo, né? Que sim, deixou o seu ego, né, para assumir, né, aquela posição, mas ele não deixa de ser um espírito individual, né? Ele não tem o ego, né, como nós temos. Isso também é um grande problema, tá? Porque os espíritos, principalmente os Exus e Pombogiras, eles não aceitam, né, essa questão de ego, tá? Muitos dos problemas que nós vemos nos terreiros de Quimbanda, e aí eu não digo só respeito aos adeptos, aos iniciados, mas também aos próprios sacerdotes, essa questão do ego, né? E eu já manjei um pouco como os Exus trabalham nesse sentido, né? Eles dão corda para a pessoa se enforcar até que, né, ele puxa essa corda, entenderam? Porque se você quer Exu na sua vida, quer Pombogira na sua vida, eles vão exigir o mínimo do que eles são, entenderam? Então, obviamente que eles também estão em processo de conhecimento, eles estão em processo de gnose, certo? Eles não deixaram de evoluir nessa questão, entenderam? Assim como nós não podemos deixar de evoluir. Precisamos sim de conhecimento. E muitas das vezes esse conhecimento, ele está apartado sim desses livros, né? Ele vem muito do próprio Exu e Pombogira que está com você. E ele vai te dar essa direção, ele vai te dar esse caminho de alguma forma, seja conversando com você, seja em sonhos, seja te apresentando algum sem querer, ou alguém que te indique algum livro, ou algum, né,
ou algum conhecimento, tá? Então, de alguma forma, dentro daquilo que ele também conhece, né, e que ele entende que é o caminho, ele também vai ajudar, né, os seus tutelados a se direcionar nesse caminho. Antigamente, e aí eu falo muito da época do meu avô, não existia nada disso, não existia essa farta informação. Conhecimento é diferente, tá? Mas informação, né? Então, eles contavam com quem especificamente? Com os espíritos que acompanhavam. E foi isso que foi a base, né, de todas as grandes religiões que nós conhecemos hoje, na verdade. Principalmente, né, quando a gente diz respeito tanto à Umbanda quanto à Quimbanda e o próprio Candomblé, né, porque não tinha livros, né, não existia isso, né, eles se direcionavam de acordo com que, né, o pouco do conhecimento que eles trouxeram nas suas embarcações, né, como escravos, que era pouco, e desenvolveram aí um sistema bem diferente do originário, tá? E é bem diferente mesmo, né? Tem as suas similitudes, mas é diferente, tá? Isso a gente, é claro, né? Se você estuda o Candomblé, você vai ver que ele é diferente, por exemplo, do Ifá, né? Que ele é diferente, por exemplo, né, das origens lá dos bantus também, né? Naqueles que seguem essa linhagem. Então, né, que são os inquices. Então, assim, e os vudus, né, do povo Congo também. Então, é interessante a gente ter essa lembrança, né, que essas pessoas, esses sacerdotes do passado, construíram, e de fato construíram, conhecimento basicamente do nada, ou do muito pouco, né? E são conhecimentos valiosíssimos. Eu aprendi muito, né, com os antigos, né? Aprendi muito mesmo. É uma pena que hoje eles, eu brinco, né? Eles de uma certa forma estão vivos, né? Porque eles continuam nos ensinando. Mas para isso a gente tem que ser honesto, ser verdadeiro, né? E se colocar assim, né? Afastar o nosso ego e se colocar realmente como aprendiz, né? Porque nós somos aprendizes. Ah, mas você é mestra no que conhece, eu ouço isso. Não, gente, eu não sou. Eu tô todos os dias aprendendo. Eu tô todos os dias procurando entender as coisas e o que eu vejo, o que eu sinto, o que chega até mim, né? E buscando compreender, né, sem julgar, né, sem ficar com esses conceitos. Eu costumo dizer que o valor que nós damos e o que nós temos é esse processo de construção e reconstrução, destruição, construção e reconstrução, porque nós estamos, até o momento que eu estiver aqui na Terra e que eu morrer, eu estarei aprendendo, né? Estarei sendo desafiada, assim, dentro dos conceitos que eu acredito serem verdadeiros. E isso, para mim, é o que tem mais valor. Eu não nego e não fico na minha zona de conforto quando um Exu, como o seu Tata Caveira, vira para mim e fala assim, não, isso daí, esse seu conceito tá errado. Eu paro assim e falo assim, então vamos entender, o senhor me ajuda a entender o que deveria ser, né? Muitas vezes é um baque, né? Eu demoro dias refletindo sobre aquilo, demoro às vezes meses, sim, porque foge completamente de tudo aquilo que eu construí, né, como conceito. E essa é a magia, né? E da Quimbanda de fato, né? É você tá realmente sendo totalmente destruído, todos os seus conceitos, todas as suas formas de agir, todas as suas formas de pensar. E algo novo surgir ali, né? E é claro que
né? Eu até hoje nunca recebi autorização para escrever nada sobre isso, né? Não sei se um dia eu vou ter, porque talvez possa ser algo tão diferente de tudo que talvez não seja aceito, né? Ou não, né? Mas a nossa tradição é oral, então fica difícil, né? A gente escrever algo dentro de uma tradição oral. E eu não falo só da quimbanda, eu falo da bruxaria também, a nossa tradição é oral, né? E como escrever isso, né? Sem ofender algumas premissas, sem ofender alguns dos nossos segredos e colocar de uma forma superficial para as pessoas, eu não consigo, né? Por enquanto, eu ainda não encontrei uma forma de fazer isso de forma honesta, né? Mas, quem sabe, um dia eu consiga fazer algo nesse sentido também. E axé, se for para não ser aceito. Não tem, esse não é um problema para mim, né? O problema é só organizar isso de uma forma que seja realmente aceitável, né? E que eu não queira daqui a pouco mudar porque eu tive um novo tipo de conhecimento e olhar aquilo e falar, não é isso, né? Se eu olho os meus grimórios antigos, eu escrevo, eu tenho os meus grimórios desde quando eu era adolescente, e eu começo a ler, eu falo, cara, como eu era idiota, entendeu? Como eu conseguia acreditar nisso, como que eu conseguia achar que isso ia funcionar, né? E hoje eu tenho certeza que não funciona, né? Então, assim, é importante. Ou aquela confusão, sabe? A gente escreve umas coisas e faz uma confusão. Então, se eu olhar os meus grimórios antigos, eu só não vou meter fogo porque mostra uma evolução, né? De busca e conhecimento. Eu acho que é interessante. Talvez para alguém um dia sirva para alguma coisa. Ou vai servir para porcaria nenhuma, porque a pessoa não vai entender nada e é capaz de tornar a coisa pior. Não é verdade? Porque tem muitos códigos ali que eu sei o que significa, mas eu não está expresso, né? Mas enfim, é isso, né? Um vídeo sobre como se buscar conhecimento, né? Não confundir aí as questões de autores antigos, autores novos. Talvez a gente precise reconstruir, né? Destruir tudo isso aí, essa bagunça que virou, né, a humanidade, e fazer algo, realmente trazer algo diferente, algo novo, né? Sem essas amarras, sem essas reduções, sem essas travas, sem essas, muitas vezes, essas maluquices, né? A gente precisa. Não que a Terra vai mudar, eu acredito que não, ela é assim, ela vai continuar assim, porque para mim ela é um dos umbrais, mas pelo menos as pessoas que buscarem encontrem realmente uma trilha, né? Com um caminho, não uma bagunça cheia de caminhos que muitos deles não chegam a lugar nenhum, tá bom? São mais filosofias do que, de fato, né? Uma prática ou uma forma diferente de ver, né, esse universo e o mundo, tá bom? Bom, é isso. Grande beijo para vocês. Beijo da Mameta Ninganga. Tchau, tchau.